Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará impuseram ontem uma grande derrota à gulosidade da ETICE. A ETICE é a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, considerada hoje por alguns políticos com os mesmos pecados da Superintendência de Obras do Estado, quando dirigida, e a foi até bem pouco, pelo conhecidíssimo Quintino Vieira. A ETICE monopoliza praticamente todos os negócios de TI dos órgãos governamentais cearenses, vendendo os seus serviços sem licitação e sem a devida transparência. Um contrato de R$500 milhão, repito, um contrato de R$500 milhão, suspeitos de ilegalidade, chegou em forma de denúncia ao Tribunal de Contas do Estado no mês passado. A conselheira Patrícia Saboia foi designada relatora, de pronto assinou uma medida que o ambiente do TCE chama de cautelar, suspendendo o negócio duvidoso. E ontem, a conselheira Patrícia mandou encerrar a duvidosa negociação de R$500 milhão, do que foi acompanhada por todos os outros conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Ela foi rápida para concluir. Então, a representação com pedido de medida cautelar. A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, ETICE, o exercício 2024. Uma representação com pedido de medida cautelar interposta pelo advogado Leandro Teodoro Andrade acerca de possíveis irregularidades na chamada de Oportunidade de Serviços de Nuvem Pública 04 de 2024, Gestão Inteligente de Mobilidade e Fiscalização Fazendária, aderente ao edital de pré-qualificação permanente de serviço em nuvem 001-2019 da ETICE. Reclama o representante que o objeto demanda serviços com maior rigor de especialização e aduz que, no caso do objeto do edital, para que a contratação por meio de pré-qualificação fosse válida e congruente com os ditames legais e regimentares sobre a matéria, a ETICE haveria de providenciar uma pré-qualificação de empresas aptas ao fornecimento de soluções de gestão inteligente de mobilidade e fiscalização fazendária, ou ainda promover uma licitação regular sob o rito do pregão, observando os dispostos entre os artigos. Argumenta que é absolutamente ilegal o aproveitamento de pré-qualificação subjetiva de empresas para o fornecimento de soluções de computação em nuvem para restringir o universo de potencial proponentes para o fornecimento de solução de gestão inteligente de mobilidade e fiscalização fazendária. Na sequência, apontou as seguintes ilegalidades no edital. A ilegalidade na imprecisão sobre a disponibilização de equipamentos. B. Imprecisão sobre a indivisibilidade do objeto. C. Conflito entre as disposições sobre o valor das propostas e a ausência de orçamento da contratação expresso no edital. D. Ilegalidade na declaração de licitação fracassada em caso de licitante única. Em razão da complexidade da matéria, esta relatoria entendeu pela necessidade da oitiva prévia dos responsáveis da ETICE, que notificados apresentaram justificativas acompanhadas de documentos acerca dos questionamentos levantados pelo representante, com vistas a demonstrar a regularidade do procedimento. Bom, nós mostramos aí um rápido resumo do relatório da conselheira
Patrícia Saboia. Ela foi a relatora do processo. Mas a questão não ficou aí, apenas aí. Cada conselheiro fez o seu voto, defendendo o fim da tramóia. Mas o conselheiro Ernesto Saboia foi mais enfático. Ele acusou a Etice de ter um orçamento secreto, além de dizer que é preciso abrir a caixa preta da Etice. E levantou suspeitas sobre um outro empreendimento da Etice, o Cinturão Digital. Vamos ouvir o que disse o conselheiro Ernesto Saboia. A atenção, e até eu fiquei muito preocupado quando eu vi esse processo, até mesmo porque eu não sabia da extensão que era esse esquema Etice de venda de serviço. Na verdade, assim, realmente a lei do Hub prevê isso, não tenha dúvida. Mas ela não prevê a quarteirização que nós vemos aqui nesta licitação. Eu vou extrapolar um pouco do cerne da questão, e aí eu volto para dizer por que o orçamento não pode ser sigiloso. Tá? Primeiro, é uma quarteirização clara. Tá? O órgão público contrata a Etice, que contrata uma empresa, que a empresa contrata outra empresa. Computação em nuvem, que é a caixa preta dessa contratação, tá? Ela é prestada por grandes empresas. A AWS, que é a empresa da Amazon, que é a maior do mundo, o Google, que também fornece serviço em nuvem, enfim. Neste caso específico, segundo consta, a empresa vencedora não tem computação em nuvem. Ela vai ser o cavalo. Né? Então, assim, e aí eu volto. Como é que eu posso saber, não saber o orçamento secreto de 400 milhões sem saber o que está embutido ali dentro? Como é que eu posso? Como é que o tribunal pode fiscalizar tendo um orçamento secreto? Como é que se chegou, como disse a conselheira Soraya, àquele valor de 400 milhões? O que é que tem dentro? Essa lei do Hub, ela permite que uma empresa deficitária, que é sustentada pelo governo, tá? Que no ano de 2022, que é o último balanço disponível, o governo aportou 70 mil, não é pagou em serviço, não. Ele aportou 70 milhões de reais, conselheiro Soraya, no ano de 2022. O 2023 não está disponível. Terminou agora. Então, assim, quer dizer, vai brincar de empresa? Uma empresa deficitária vai sair prestando serviço para todo mundo, sem a gente saber o que está fornecendo, sem o Tribunal de Contas saber o que está fornecendo. É por isso que eu acho que andou bem a conselheira Soraya. No data cautelar, motivada no sigilo. É diferente. Se ele estiver comprando, como o conselheiro Edilberto deu muito bem o exemplo, se ele estivesse comprando para ele mesmo, ok. Mas ele não está comprando para ele mesmo. Ele está comprando com o intuito de lucratividade. O intuito de lucratividade, eu tenho que saber o preço que eu estou comprando e o preço que eu vou vender. Quanto é que vai vender isso? Por quanto vai vender isso? E um detalhe. Vai vender para o próprio Estado. Vai vender para quem? Por quanto? Quanto é a diferença entre preço de compra e preço de venda? Já que ela quer ser uma empresa lucrativa, ela tem que analisar isso. E outra coisa, um detalhe, a tributação disso. Então, procurador, paga imposto quem fornece, paga imposto quem refornece. E aí? Vai continuar dando prejuízo. Não tem como. Com esse orçamento secreto, nem isso se consegue analisar. Por isso que eu concordo com a conselheira Soraya, com a conselheira Patrícia, que eu estou falando. Patrícia, nossas duas rosas. Então, assim, eu acho que precisa ser aprofundada essa questão. Eu não tenho aqui aprofundada
vários sentidos, inclusive na aplicabilidade da lei das estatais para quarteirização de serviço. Porque tudo bem, Petrobras compra assim, Banco do Brasil compra assim, todo mundo compra assim, Serpa compra assim, tá? Todo mundo compra assim, sem problema, mas com orçamento perto. Até mesmo porque pode estar havendo aí, quando ela contrata uma empresa para prestar um serviço, por exemplo, para a Secretaria de Saúde. Se a Secretaria de Saúde contratar direto, será que não vai ser mais barato? Já que tem bitributação e tem também a mais-valia aplicada da ETIS disso. Então, eu acho que andou bem a conselheira Patrícia, principalmente por esse orçamento secreto e pela caixa preta, que é essa questão. Vamos abrir essa caixa preta, pai. Então, tudo bem, pode ser uma ótima saída. Eu não quero. Tem umas coisas que estão funcionando ok, embora também eu bote a interrogação, o negócio do cinturão digital, tá? Tem algumas coisas estranhas nesse cinturão digital também que não vem ao caso comentar aqui. Bom, a ETIS está em maus lençóis. Já passa a ser vista realmente como a SOP, repetindo aqui o que disse na abertura, na SOP dirigida pelo conhecidíssimo Quintino Vieira. Amanda, o que é que registram os sites da Câmara dos Deputados e do Senado da República? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. A gente começa aqui com os destaques no Senado Federal e, basicamente, as notícias em destaque aqui na página são as perspectivas e as expectativas para o que vai acontecer no retorno das atividades parlamentares em agosto. Aqui em destaque no Senado Notícias é que a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas, deve ouvir o jogador Lucas Paquetá no segundo semestre. Aqui essa CPI, que chama no nome completo de CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, que deve ser prorrogada até o final do ano, quer ouvir no segundo semestre o jogador do time inglês West Ham e também da seleção brasileira Lucas Paquetá. Os requerimentos para ouvir o atleta foram apresentados pelo presidente do colegiado, o senador Jorge Cajuru, e também pelo vice-presidente dessa comissão, o senador Eduardo Girão, aqui do Ceará. Eles argumentaram que é fundamental ouvir o jogador, ouvir o depoimento do jogador na CPI, porque eles apontam algumas notícias que foram vinculadas na imprensa, nas quais o jogador teria sido denunciado pela Federação Inglesa de Futebol por má conduta em relação a apostas em quadros dos jogos da Premier League. Em seus requerimentos, os senadores Cajuru e Girão mencionaram uma acusação formal que diz que Paquetá teria forçado alguns cartões amarelos em algumas partidas que disputou entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Também aqui o Senado destaca, ainda continuando nas expectativas para agosto, é que a busca de recursos continua travando a votação sobre a desoneração da folha. Nessa foto aqui, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o senador Isalci Lucas aqui na foto, que a matéria do Senado diz que uma das prioridades para o segundo semestre é o projeto de desoneração da folha de pagamento, que reduziu aí a contribuição previdenciária para 17 setores da economia e também para alguns pequenos municípios. Desde o final do ano passado, o governo federal e o Congresso buscam um acordo. A Receita Federal alertou para que o benefício da desoneração tem um custo superior de 26 bilhões de reais este ano, o que contribuiu para o déficit nas contas públicas e também para o bloqueio de 15 bilhões do orçamento federal deste ano.
O vice-líder do PL, o senador Isalci Lucas, questionou os números ao citar que a desoneração já existia no ano passado. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, diz que a equipe econômica ainda analisa as sugestões de fontes dos senadores, como a taxação dos sites de compra internacionais, para que o projeto possa ser votado sem comprometer ainda mais a meta de equilíbrio nas contas públicas. E também ainda falando de economia, é destaque no site do Senado que a projeção da instituição fiscal independente indica que o governo federal precisa fazer um esforço equivalente a 0,25% do produto interno bruto, que é o PIB, para cumprir a meta de déficit primário estabelecida em 2024. Essa recomendação, essa indicação, da instituição foi feita pelo relatório de acompanhamento fiscal de julho, que estima que o esforço fiscal efetivo com as contas e com os cortes nas despesas do governo precisa ser de cerca de 28 bilhões. Agora a gente segue para os destaques na Câmara. O primeiro destaque é sobre uma das propostas que tramita na Casa a respeito da educação, cultura e esportes, porque essa proposta cria um programa para promover o apoio à educação profissional. Ela quer essa proposta, esse programa, ele é para captar recursos para a promoção e o apoio à educação profissional. Essa captação será feita a partir de doações individuais ou de empresas dedutíveis do imposto de renda. As doações precisam ser desde dinheiro a doações de imóveis, passando por fornecimento de material escolar. Outro projeto também em destaque na Câmara dos Deputados na área de Direito e Justiça é um que mantém o processo de divórcio e dissolução de união estável após a morte de um dos cônjuges. A ideia é impedir que a parte do sobrevivente se beneficie dos direitos sucessórios. Ainda em destaque na Câmara dos Deputados, na área de trabalho, previdência e assistência, é um projeto que exclui o benefício de prestação continuado de pessoa com deficiência do cálculo da renda familiar. Essa proposta também garante que o benefício possa ser acumulado com outros benefícios sociais. E por fim, aqui na Câmara dos Deputados, o destaque é na área de cidades e transportes, que um projeto em tramitação na Casa reduz o imposto de renda para transporte autônomo de passageiro. Essa redução do imposto de renda devido pelos transportadores autônomos de passageiros, como os mototaxistas, taxistas e os motoristas de aplicativos. Esse projeto de lei já está aprovado no Senado e segue agora em análise na Câmara dos Deputados. Pela proposta, a base do cálculo do imposto de renda será de 20% do rendimento bruto dos motoristas durante 5 anos. Depois voltará para os atuais 60%. Com a medida, o imposto passa a ser pago no período que será menor, pois irá incidir sobre uma parcela menor dos rendimentos. São esses aqui os destaques que a gente tem no Congresso Nacional. Bom, o governo do estado do Ceará renovou o contrato de aluguel do Jatinho, que fica à disposição do governador 24 horas por dia. Esse contrato foi renovado por mais um ano a partir de ontem, 23 de julho. E eles deram ao contrato o valor de R$6.300.000. Isso aqui é menos da metade do que o governo tem gasto anualmente com o aluguel desse jatinho. Em média, o governo do estado do Ceará paga aproximadamente pouco mais de R$1 milhão todos os meses pelo aluguel desse jatinho, que é da empresa Aer Táxi Aéreo de Curitiba. Essa empresa já trabalha para o governo do estado do Ceará há mais
de 10 anos. Outra coisa que a Secretaria de Assuntos da Casa Civil do Governo fez um novo contrato para aumentar o seu quadro de prestadores de serviços. Ela fez um contrato aqui com essa empresa Servinac Facilities Service e Logística para prestação de mão de obra terceirizada. Num prazo de 1 ano, e o governo promete pagar por esse contrato, durante 1 ano, R$ 21.651.644,59. 21 milhões para nova contratação de terceirizados para a Secretaria de Assuntos da Casa Civil. Essa empresa Servinac Facilities tem mais de 50 outros contratos com o governo do estado do Ceará, somando a bagatela de pouco mais de 2 bilhões de reais de prestação de serviço, prestadores de serviço, mais de 2 bilhões só com essa empresa Servinac, com mais de 50 contratos que podem ser vistos no portal da Transparência. O que dizem os sites dos jornais Estadão, o Globo, Folha, no caso aqui, o UOL, Amanda? Bom, a gente vai agora para os destaques no site da Folha de São Paulo. Aqui a manchete no site é sobre as eleições na Venezuela. Em comício, Maduro diz sem provas que eleição no Brasil não é auditada. E também aqui o ditador lembra Bolsonaro que usou urnas para justificar sua escalada golpista. Também em destaque aqui são as reuniões do grupo G20. Diz que a fome atinge 8,4 milhões no Brasil, segundo mostra um estudo da ONU, e que o governo Lula lança no G20 um projeto contra a fome e articula doações. Também em destaque agora no Congresso Nacional é sobre a distorção nas emendas que coloca pequenas cidades no topo do ranking de verba por habitantes. Também em destaque aqui na página da Folha de São Paulo são sobre as Olimpíadas de 2024. Aqui o mundo é uma bola, sem time do Brasil, mas com um brasileiro. O futebol masculino dá largada nos Jogos de Paris. Também nos destaques aí nas Olimpíadas de 2024 são os recordes, volta ao topo e glória inédita que motivam as estrelas. Ainda em destaque aqui é uma passagem do The New York Times, lá dos Estados Unidos, que fala sobre os atiradores olímpicos que encaram o estresse em aeroportos para levar armas até a cidade de Paris. A gente vai agora para os destaques na página principal do Estadão, que fala sobre a cúpula do crime aí na série sobre a insegurança pública. Escreve aqui em destaque o luxo, a ostentação e as execuções de integrantes do PCC no Tatuapé, em São Paulo. Mais de 40 apartamentos no bairro e no Jardim Anália Franco, avaliados em até 20 milhões, teriam sido usados para lavagem de dinheiro e citados negam relação com o tráfico. Ainda em destaque aqui no Estadão também é sobre a insegurança alimentar, que o Brasil melhora, mas tem 8,4 milhões de subnutridos, segundo o relatório da ONU. E também o mapa da fome põe o Brasil com taxa de subnutridos
envolvidos, similar à do Sri Lanka, E a gente vai agora para as eleições americanas, que são destaque aqui no Estadão. Hillary Clinton diz: eu sei que Kamala Harris pode vencer Trump nas eleições dos Estados Unidos. Ela ainda escreve que democrata enfrentará desafios únicos na campanha à Casa Branca, mas não devemos ter medo. Ainda em destaque aqui no Estadão são os Jogos Olímpicos. Todas as modalidades que serão disputadas nas Olimpíadas de Paris são mostradas aqui pelo Estadão, e as Olimpíadas de Paris começam hoje com 4 modalidades. A gente vai agora para os destaques do Globo. Aqui no site, os principais destaques, a gente começa na área de opinião de Vera Magalhães, que diz que o governo ensaia correção de rota. Hélio Gaspari diz: ouçam a voz do povo. Pesquisa mostra o lado conservador do país. Malu Gaspar diz que a desistência de Pedro Paulo é estratégia para tentar mantê-lo na vice de Eduardo Paes sobre as eleições no Rio de Janeiro. E ainda a gente vai aqui para os destaques sobre a pesquisa Quest, que fala sobre as eleições no Rio de Janeiro, que o atual prefeito Eduardo Paes lidera na cidade com 49% nas intenções de votos. Ramagem e Tarcísio têm empate técnico. Ao todo, 15% dos entrevistados disseram que anulariam seus votos ou não compareceriam às urnas. Agora, na economia, aqui o destaque é que o governo vai renegociar metade das estradas federais, hoje sob administração privada. Agora, também em destaque aqui no site do Globo, é sobre o partido de Lula, o PT, que enfrenta dificuldades para emplacar os seus candidatos em capitais do Nordeste. E também boa conduta, Harry Potter recusa ir a projetos. A visão do espião russo na cadeia em Brasília. E aqui também em destaque é o evento do G20 em julho, que provocam mudanças no trânsito no Rio de Janeiro. E por fim, sobre as eleições na Venezuela, a acusação do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que diz que o sistema eleitoral do Brasil não é auditável. São esses aqui os destaques que a gente tem pelos principais sites do país. Vamos agora ouvir mais uma pérola do presidente Lula. Ele disse que o aumento do salário mínimo faz o brasileiro ficar mais gordo e mais bonito. Vamos ouvi-lo. Você tem um governo que não cuida da saúde. Se você tem um governo que não cuida da educação. Se você não tem um governo que cuida do emprego. Se você não tem um governo que não cuida sequer do aumento do salário mínimo, que eles ficaram também 10 anos sem aumentar, porque é importante fazer a diferença entre o aumento e a reposição inflacionária. Quando você dá no salário a inflação, você está apenas repondo o poder aquisitivo. O aumento a gente está dando quando a gente dá o crescimento do PIB de aumento para as pessoas, ou seja, é o chamado aumento de mérito, aumento de produtividade. E nós, nesses 2 anos, já aplicamos 11% desse aumento de mérito e vamos continuar aplicando. Porque quando o salário mínimo aumenta, o povo vira consumidor, a classe média vai vender mais coisas, o bar vai vender mais um pãozinho, mais um café, mais uma cervejinha, o shopping vai vender mais alguma coisa, a loja vai vender mais um caderno, mais um lápis, mais uma caneta, as pessoas vão comprar uma blusinha nova, vão comprar um sapatinho novo, vão comprar um chinelo novo, aí o comércio começa a funcionar, o comércio começa a encomendar da indústria, a indústria começa a produzir, aí as pessoas começam a receber salário e a roda gigante da economia fica girando, onde todo mundo possa participar definitivamente. O povo consumindo mais vai comer mais, comendo mais os agricultores vão ter que plantar mais, plantando mais a gente vai ter comida mais barata e a gente vai ser mais bonitão, mais gordo e mais saudável. O presidente Lula parece que viajou. Eu estou aqui com um documento aqui, que é da Caixa, é uma página que tem lá na Caixa Econômica Federal, que tem uma relação de quase todos os municípios cearenses
que podem receber recursos do governo federal via Caixa Econômica Federal. Essa página aqui é relativa à prefeitura de Pacatuba, cujo prefeito Rafael Marques, que era vice-prefeito do tio, que foi afastado do comando da prefeitura por desvio de recursos públicos. Ele também, Rafael Marques, é acusado de desvio de recursos públicos, mas não chegou a ser afastado e está no cargo. Pois o que diz essa página? A prefeitura de Pacatuba tem à sua disposição, desde janeiro de 2021, desde 11 de janeiro de 2021, a prefeitura de Pacatuba tem à sua disposição para asfaltar ruas do conjunto Gereissati 3. Ela tem à disposição R$6.500.000 desde janeiro, 11 de janeiro de 2021. Agora, em setembro, no dia 30 de setembro, ela perde esse dinheiro se não elaborar o projeto para a execução dessa obra de pavimentação nas ruas do conjunto Gereissati 3. Isso é um atestado de irresponsabilidade. Mas aí se vai saber por que isso. Todo prefeito quer dinheiro para asfaltar as ruas. Asfaltar a rua, dá voto. Asfaltar a rua dá voto. E o prefeito de Pacatuba não quer. O problema é o seguinte, ele tem que fazer o projeto, apresentar à Caixa Econômica, e aí aparecem os concorrentes para fazer a obra. Se não aparecer, ele faz com o pessoal dele. E o que dizem? Ele vem protelando isso porque a pessoa dele, a empresa dele, a construtora que trabalha para ele, não está em condições de assumir a obra. E o município de Pacatuba está correndo o risco, porque ele não pode fazer contrato, ou não quer fazer contrato com outra empresa, naturalmente por conta da divisão, né, da rachadinha, sem dúvida. Os habitantes de Pacatuba e as autoridades cearenses precisam saber que a Prefeitura de Pacatuba está protelando a obtenção desses recursos que estão lá à disposição da Prefeitura de Pacatuba. O que diz aqui o documento? É um documento do CIAF, é um órgão federal que trata disso. Município beneficiado, Pacatuba, Ceará. Repasse, R$6.500.000. Publicação no Diário Oficial, do dia 11 de janeiro de 2021. Vigência até 30 de setembro de 2024. Com esta denúncia, nós estamos encerrando a nossa participação aqui no primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.